Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas que eu amo. Não, gente, essa é a minha irmã Maria Prado, a bruxa pós-moderna da era da tecnologia, blogueira agora, bruxa e blogueira. Pensa que ela sai voando em vassoura? Não, querida, ela aperta o botão do celular dela e sai a voada. O babado é forte. E a minha irmã, fiquei muito feliz que agora ela tem feito lá o blog dela, tá dando dicas de livro, deu dicas de filmes nacionais, porque a gente, na minha família, sempre gostamos muito de filmes nacionais. Um dos filmes que ela deu a dica, Desmundo, eu não assisti, mas ela deu de Casa de Areia, um filme maravilhoso que quando eu assisti, inclusive fui eu que tinha alugado na locadora, ainda morava na casa da minha família. Quando eu peguei esse filme na locadora para assistir, eu vi Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, a direção, lembro o nome do diretor, depois eu coloco na legenda. Eu pensei na minha cabeça, putz, esse filme... E não é que foi. Aí eu assisti o filme em casa. Na sequência, chegou a minha irmã, a Fátima, que agora já não tá mais aqui com a gente, ela morreu. Aí a gente assistiu de novo, que eu falei, Fátima, eu peguei um filme... Vamos colocar pra assistir? Tá a fim de fazer ação? Tô, vamos. Pá, coloquei assistir de novo, Casa de Areia. Depois chegou a Maria Prado. Aí a gente tinha que mostrar, porque a Fátima estava apaixonada pelo filme, eu também. E daí a Maria Prado assistiu e eu assisti a terceira vez no mesmo dia. E esse filme Casa de Areia, que ela dá a dica lá junto com outro filme. Gente, se vocês não assistiram ainda, tem que assistir, né? Vai lá no canal da Maria Prado. Veja lá as dicas que ela dá. Tem spoiler, mas o filme é velho pra caralho. Você também não assistiu, tá marcando bobeira. E eu tô muito feliz de ver, deu a dica de livro, deu dica de filme, fez uma mensagem para os Dias das Mães, Dia das Mães, e eu tô achando assim sensacional a minha irmã no blog. Aí eu fico pensando no blog do presidente, né? Bom dia, tá ok? Aí, meus filhos, Flávio, Carluxo, meu filho, Pitbull. Uma bicha. Ah, eu também quero mandar um bom dia pro meu filho, o Bananinha. Bananinha que deu uma fraquejada, vai me dar uma neta, mulher. E pro pegador do condomínio também, né? O Renan. Meu filho, pegador do condomínio, tá ok? Beijo pra eles. E quero dizer também que eu quero a Polícia Federal defendendo a minha família inteira, tá ok? Vocês viram, né, gente? Que absurdo que chegou. A que ponto chegamos? A gente chegou a um ponto de ter um presidente do país, que é o maior cargo político da nossa nação, usando o poder que ele tem para defender a sua família, a própria família, né? Não a sua. Quando você votou, você achou que ele ia defender a sua? Não foi. Essa gente, a maioria, é uma legião de Madalena arrependida que existe no Brasil. Pessoas envergonhadas aí por terem votado no Bolsonaro, depois dessa história do Moro, filminho da sessão da tarde no STF, não é? O presidente diz que esculachando o meio mundo, falando palavrão, dizendo que a Polícia Federal vai prejudicar a família dele e ele não vai deixar. São absurdos que a gente está vendo e me parece que nesse governo tão ruim que ele é, a gente tem naturalizado e normatizado isso tudo. E hoje a gente vai falar aqui nesse canalzinho sobre essas responsabilidades que a gente tem no falar, no se expressar e que a gente, que é tão pequeno, reverbera numa outra pessoa. O Xoxotube tá no ar, tá no sofá, mas eu vou colocar a vinheta da cama porque eu gosto pra caramba. Xoxo na cama com sapato e seu cachorro. E eu tô muito feliz porque eu tenho visto as pessoas produzindo, né, na quarentena, mostrando
a sua arte, falando das coisas que sabe falar, dando aulas de história, tipo o professor Silvio Prado, que tem feito um trabalho maravilhoso também. Sigam o professor Silvio Prado aí no canal dele. Ontem mesmo, que fazendo 132 anos da abolição da escravatura, né? Onde aquela princesa assinou Lei Áurea, onde muito branco comemora. Inclusive ontem no grande debate, aquele Caio Copano nojento exaltando. Silvio Prado tem recado muito bom para vocês, vão lá, assistam, tá? Imperdível. Maria Prado, professora de história, então fala coisas pertinentes a respeito disso. História é tão legal, né? Eu não gostava de cabular aula de história, não. Porque possivelmente, se eu tivesse cabulado as aulas de história, eu teria jogado meu voto no lixo, assim como os 57 milhões de brasileiros fizeram em 2018 as eleições. Pois é, esse povo não sabe nada de história e daí joga seu voto no lixo. Outro trabalho que eu fiquei conhecendo ontem do site Wix, meu amigo Vladimir Pereira, fui assistir o trabalho dele, fui olhar a página dele. Gente, que coisa doideira, que maravilhoso que tá. Eu vou deixar o link do site Wix que ele montou, tá de impactar. Eu ontem saí divulgando no Twitter meus amigos todos. Pois bem, eu estava falando para vocês da responsabilidade do que a gente diz, do que a gente reverbera. Vladimir, com a mensagem dele, a minha irmã, o professor Silvio, eu aqui, não tão embasada quanto eles, porque eles têm estudo específico, eles fizeram faculdade, não é o meu caso, mas dessa responsabilidade que a gente, ao dizer alguma coisa para o outro, a gente, sem saber, a gente está causando uma reação na outra pessoa. E esses dias eu estava conversando aqui com o Rodrigo, e o Rodrigo inclusive usou o termo, né, do micro e do macro, da diferença do micro e do macro. Nós aqui, enquanto civis, pessoas, maioria dos brasileiros, não é? Que somos pessoas pobres, os trabalhadores, as pessoas que movimentam a máquina do 1% de super ricos do Brasil, a gente acaba com uma fala, às vezes a gente acha que é boba, causando um impacto no outro. Eu me lembrei de uma história que aconteceu, tem mais de 20 anos. Eu trabalhava num salão de cabeleireiro e eu fazia várias coisas. Eu fazia serviço de escritório, eu fazia serviço de rua, limpava o salão quando precisava e também eu lavava cabelos de clientes. Naquele salão existia o dono do salão e outro cabeleireiro que trabalhava ali. O outro cabeleireiro, ele era muito palhaço, ele tinha uns shade maravilhoso, umas falas engraçadas à beça. Ele era bem fanfarrão. E uma vez eu tive que voltar para a pia com uma cliente, porque o dono do salão me disse assim que o cabelo estava mal lavado. E eu voltei com ela para a pia. Aí eu voltei a relavar o cabelo da cliente. E esse fanfarrão desse cabeleireiro que trabalhava ali, meu amiguinho também, virou e falou assim: Inês, quando você for lavar o cabelo da cliente, você pega a cabeça dela, esfrega que nem uma calça jeans assim na beirada do tanque, ó. Porque daí vai ficar bem lavadinho na hora de fazer a escova, não vai ter óleo. Não vai... Porque disso, então, quando a gente não lavava essa gordura do couro, deixava o cabelo na hora da escova, deixava o cabelo sebento. E aquilo, é claro, que eu tomei como uma brincadeira. Eu fui lavar de novo o cabelo, relavar o cabelo da cliente, passar shampoo novamente, mas esfregando com a ponta dos dedos, de maneira vigorosa, mas sem violência. Pois bem, isso passou. Já nos anos 2000, eu fui para Campinas passar um Réveillon com um amiguinho meu. E ele já estava cabeleireiro, já tinha se formado. E em uma das minhas falas, eu acho que eu reproduzi com certeza isso. Para lavar o cabelo, para ficar bem limpo, você tem que esfregar ele que nem uma calça jeans. Outro dia, conversando com esse meu amiguinho, pelo WhatsApp, ele me falou que de repente a cliente pode não ter aparecido, porque achou que de repente ele lavou o cabelo com muita força. Mas Inês, você não falou pra mim que tinha que esfregar que nem uma calça jeans? Eu fiquei desse lado aqui, ó, pensando, putz, não acredito que ele tá falando isso. Porque quando aquele meu amigo lá atrás me falou, eu tomei como uma figura de linguagem. Você tem que lavar o cabelo bem, de maneira vigorosa, porém não como uma
calça jeans, no sentido literal. Eu entendi essa mensagem. Me parece que para quem eu falei não entendeu, e daí eu fiquei pensando naquela coisa, sabe? Olha a responsabilidade que a gente tem nas pessoas, enquanto esse micro que a gente é. Porque nós aqui somos micro, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, ali no nosso núcleo de amigos mais queridos, não é? E eu fiquei pensando, putz, aí a gente chega onde a gente quer chegar, que é sempre na política mesmo, que é a política que pauta a nossa vida. Quando esse presidente da República, ele fala e faz e tem atitude de uma pessoa totalmente inconsequente, principalmente no caso dessa pandemia. Sai esfregando ranho nas pessoas, sai sem máscara, apoia multidões entre aspas, né, gente? Porque aquilo tá muito esvaziado. Gente, que eram aqueles 300, tivesse 30, tinha muito. Tudo lá de barraco, da van. Vai lá dar suporte, acenar, sem máscara. E é o presidente de uma nação. E ele tem pessoas, agora já em número muito menor, que o seguem. Alguns sendo pagos, feito Paulo Cintura. E alguns não. Por mera convicção mesmo, de pensar que ele é que está certo. E as coisas vão acontecendo dessa maneira atabalhoada que as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. Ontem já eram mais de 11 mil mortos no Brasil pelo Covid-19. Nem sei dizer para vocês quantos infectados. E ele vai, sem consultar o ministro dele, coloca que agora salão de beleza, porque fala barbeiro, salão de beleza, manicure, os cabeleireiros também são considerados serviços essenciais. Pra gente ir para dentro do caixão sem esse cabelo branco, né? Vamos abrir os salões todos, que é assim. A gente vai lá, pinta o cabelo, tira a sobrancelha, fica lindo, academia. A gente vai lá para deixar a barriga negativa, bem saradinha. Aí depois no caixão ninguém nem vai poder ver a gente sarada, né? Com o cabelo pintado. Os caixões estão todos lacrados. Isso parece uma piada de mau gosto, mas não é. Presidente Donald Trump. A potência que é aqueles Estados Unidos, dizendo para as pessoas se injetarem com desinfetante, com pinho-sol, beber, porque daí vai combater o vírus. Valdemiro, dessa igreja, que eu não sei mais qual é o nome. Ai, gente, é tanta igreja neopentec, eu nem sei que nome que tem. Vendendo feijão plantado por R$1.000, R$500, R$200. Semente, que ele não fala que é feijão. Mas que aquela semente vai curar o Covid. Então, a gente está vendo, principalmente com as redes sociais, essa disseminação de coisa dita por pessoas que têm milhares e milhões de seguidores, dizendo falácia, contando mentira, dizendo bobagens e se aproveitando desses seguidores, usando de má fé, reverberando só mentira. E isso é assustador, porque a gente que está aqui no campo da esquerda, assim, eu estou na esquerda, para você saber aí que você achava que eu ia pro seu lado, eu estou na esquerda, sim. Essa história de ficar em cima do muro não me convence, estou aqui na esquerda, não sou capitalista, sou comunista. O STF deu autonomia aos entes federados, governos do estado e municípios deste país para gerenciarem a crise, a pandemia, o processo de calamidade que nós vivemos. Eu posso discordar do presidente Bolsonaro em muitas coisas. Mas eu também sou do tipo que dou parabéns quando acho correto. E que faço a crítica porque eu sou livre, não devo nada a ninguém, só o povo que me elegeu. Eu quero dar parabéns ao presidente Bolsonaro. Ele tem posição, ele diz a opinião dele. Eu já parabenizei o prefeito de Taubaté no início, porque ele estava sendo prudente, e prudente era necessário. Mas agora eu quero criticá-lo, porque ele está em cima do muro e sem posição.
E essa condição de estar em cima do muro, sem tomar posição, somente aguardando o governador Dória para saber o que fazer, ficar à sombra e não ter ônus depois e críticas sobre a opinião dele, está fazendo a população de Taubaté sofrer. Então, nesse requerimento, eu solicito aí um protocolo de emergência para a retomada dos comércios e das atividades do município de Taubaté a partir do decreto presidencial, para que haja um protocolo de segurança com uma posição tomada. Obrigada, presidente. Então, essas pessoas com essas responsabilidades, falar coisas para milhões de pessoas dizendo essas bobagens, essas mentiras todas, e a gente aqui da esquerda sendo seguido por poucos, porque nós aqui desse lado ainda não aprendemos a usar essa tecnologia. A gente não aprendeu a se fortalecer através das plataformas de YouTube ou o que quer que seja. A gente está vendo isso em relação também a essas lives que foram feitas. Gabriela Prioli dando aula para a Anitta a respeito dos 3 poderes, a respeito de política. Mas a Gabriela Prioli é amiga de Anitta e a Anitta fez uma live, porque como ela foi muito cobrada na época da eleição e ela ficou calada, chamou a Gabriela Prioli para ensiná-la a respeito disso, que é sobre as coisas que acontecem na política. Fizeram essa live muito instrutiva, o público da Anitta é enorme, composto de milhões de pessoas que seguem ela nas redes. Vem daí esse moço chamado Felipe Neto chamar essa turba toda que tem milhões de seguidores para se posicionarem contra esse governo espúrio. Felipe Neto, que já foi contra PT, já gravou vídeo dizendo que votaria lá atrás em Bolsonaro, parece que desistiu. Me parece que ele mudou, né? Porque às vezes a gente achincalha muito essas pessoas, as madalenas arrependidas e tudo. Mas aqui na esquerda a gente trabalha tanto para tentar transformar a visão dessa pessoa numa coisa melhor, e quando ela transforma a gente acha que não está valendo. A gente vai para cima. Não estou aqui defendendo ninguém. O discurso dele, chamando essas pessoas que têm tanta responsabilidade e tantos seguidores para vir para cá, porque esse governo que está empoderado não é bom. Então que se posicione, que chame os seus seguidores para dizer, olha, isso não tá bacana. As coisas que estão acontecendo aí são crime em cima de crime. A gente praticamente está sendo governado por um chefe de facção. Quando Felipe Neto, quando Anitta, eles vêm a público pedir o posicionamento dos outros coleguinhas, eu acho que é super válido. Na minha opinião, é bem válido, porque está conversando ali com milhões de pessoas e eu vejo isso pelo meu micro. Eu que tenho a minha vida micro, no meu ambiente micro, às vezes digo alguma groselha que alguma pessoa pode levar para o sentido literal. Precisamos prestar muita atenção no nosso micro, que com certeza vai atingir alguma hora o macro, que está tudo bem juntinho e misturado. Veja essa secretária de Cultura tendo aquele arrombo de histeria e chilique na CNN. O que foi aquilo? De repente era aquela corrente pra frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Não imaginava nunca que se eu tô viva eu posso morrer. Regina Duarte, passada, numa secretaria, porque hoje a cultura, ela tá restrita a uma secretariazinha. Não temos mais Ministério da Cultura. Ai, que saudade do Gil, não é mesmo? Are you here? Are you there? Are you there? Yeah! Bolsonaros, Puglieses, foda-se a vida. Quantas pessoas que têm milhões de seguidores fazendo de morto, né? Isentão do rolê. Não cabe mais.
Não dá mais para você dizer que você é capitalista, mas que você não é contra o comunismo, o socialismo. Você precisa se posicionar assim. Elas vêm e comentam assim comigo: ah, mas eu sou a favor de um capitalismo sustentável. Capitalismo que sustenta quem? Olha aí o Guedes dizendo numa live do Itaú que mais de 200 milhões de trouxas estão sustentando e estão enriquecendo meia dúzia de brasileiros da elite. Grandes poderosos, milionários. Então, quando as pessoas vêm com esse papo de capitalismo sustentável, o capitalismo ele trabalha a favor de sustentar essa meia dúzia de poderosos, da elite, de ricos, de super ricos. Se existe alguma coisa sustentável que vai dar mais direito ao povo que menos tem economicamente, isso não é capitalismo que chama, isso é socialismo, isso é comunismo. E as pessoas têm medo de falar, preferem dar esse nome do que dizer socialismo. Comunismo é o tipo de governo onde as pessoas não vão ter essa diferença enorme de classe social. Não vai existir esse abismo de pessoas tão ricas e pessoas tão pobres. Vamos pensar a respeito disso, sobre nossas posições, sobre o que a gente fala e sobre o que isso que a gente está falando, de onde foi que a gente ouviu e da maneira como a gente vai receber isso, da maneira como a gente interpreta, que às vezes a gente interpreta uma bobagem achando que aquilo é uma verdade, tomando aquela presepada como literal. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.